Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta terça-feira. São 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. O presidente Jair Bolsonaro está tomando antibióticos e não há mais previsão de alta para esta quarta, como havia sido anunciado. Bolsonaro está se recuperando do problema que teve no fim de semana, mas o repouso ainda é necessário. 8 dias depois da cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, a alimentação ainda é feita de forma venosa. As orientações dos médicos é para que o presidente Bolsonaro faça repouso e receba poucas visitas. Nada de audiências, como alguns assessores tinham previsto. Bolsonaro se recupera bem, mas os cuidados são necessários. Afinal, foram 3 cirurgias em menos de 4 meses. A bolsa de colostomia que ele usava desde o atentado em setembro interrompeu os movimentos do intestino. Com a retirada da bolsa na segunda-feira da semana passada, o órgão voltou a funcionar aos poucos e no fim de semana diminuiu as funções. A equipe médica colocou uma sonda no presidente para drenar o líquido no estômago. De acordo com os médicos, hoje o quadro já evoluiu e o intestino voltou a funcionar, mas não completamente. Por isso, Jair Bolsonaro continua recebendo hidratação pela veia e não pode comer ou beber nada. Os médicos não deram previsão de alta, pediram paciência ao presidente e que em alguns dias ele poderá fazer quantas audiências quiser. E na abertura dos trabalhos do Congresso ontem, o presidente Jair Bolsonaro pediu compromisso com a aprovação da reforma da Previdência. O atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lançou um plano contra o crime organizado e a corrupção. O chamado projeto anticrime agora precisa ser debatido e aprovado pelo Congresso. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou um projeto de lei para atacar conjuntamente a corrupção, o crime organizado e delitos violentos. Uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Corrupção, crime organizado e crime violento. Por que tratar disso no mesmo pacote? Porque as 3 coisas estão relacionadas, esses 3 problemas. O projeto, que modifica mais de uma dezena de leis, foi apresentado nesta segunda-feira e será enviado ao Congresso Nacional. O crime organizado utiliza a corrupção para ganhar impunidade. Por outro lado, o crime organizado está vinculado a boa parte dos homicídios no país. Um grande percentual dos homicídios está vinculado a disputas de tráfico de drogas e a dívidas de drogas, usuários que não conseguem pagar. Moro pretende deixar gravada na lei uma de suas bandeiras de sua gestão como magistrado: a prisão dos condenados por um tribunal de segunda instância, sem ter que esperar até que se esgotem todos os recursos nas mais altas cortes do país. Após o acórdão condenatório em segunda instância, inicia a execução. Certo? Isso é importante para a corrupção, isso é importante para crime violento, isso é importante para crime organizado. Não é só para uma corrupção. A questão da prisão em segunda instância deve ser tratada novamente em abril pelo Supremo Tribunal Federal. Uma mudança de posição pode levar à libertação de vários condenados, incluindo o ex-presidente Lula. Em Brumadinho, Minas Gerais, o dia amanheceu sem chuvas hoje e os bombeiros entraram no 12º dia de buscas. Até agora, 134 mortes foram confirmadas, sendo que 120 corpos já foram identificados e 199 pessoas continuam desaparecidas. Sem chuvas, as buscas por vítimas da tragédia da barragem da Vale em Brumadinho recomeça a todo vapor. Os bombeiros contam com máquinas, drones, botes, helicópteros e cães farejadores para ajudar no resgate. Trabalharam no local mais de 250 bombeiros e 22 cães farejadores. Segundo a corporação, ao todo são usadas 15 máquinas na tentativa de resgate das vítimas. Apesar das chuvas que atrasaram as buscas e das dificuldades do trabalho, ontem novas vítimas foram encontradas. E mesmo com essa mega operação, o porta-voz do Corpo de Bombeiros disse que a operação pode terminar sem o resgate de todos os corpos.
Do ponto de vista técnico, chega um ponto, né, que pela quantidade de rejeito e pelo estágio de decomposição dos corpos, essa recuperação ela não é possível do ponto de vista fático, né, pela questão biológica, mas justamente por isso que a gente monta essa operação, né, desse tamanho, para que a gente consiga recuperar o maior número de corpos possível. Só que, evidentemente, como eu disse, pela questão biológica, pela questão, né, de possibilidade, é possível que alguns corpos eles não sejam recuperados. As autoridades também disseram que a cidade não precisa mais de doações e, caso haja necessidade, o governo local vai informar. Agradecemos em muito o povo mineiro, o povo brasileiro, pelas diversas manifestações de envio de donativos. Neste momento, não há necessidade nenhuma de nenhum bem a ser doado para as vítimas de Brumadinho. Toda vez que aporta aqui novas doações, nós temos que a logística para essa demanda ela é grande. Então qualquer doação agora, ela começa a trazer dificuldade para a logística de acondicionamento. 5 seguem detidos no complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A mineradora também teve uma derrota na justiça. A Justiça determinou a suspensão do lançamento de rejeitos ou que pratique qualquer atividade potencialmente capaz de aumentar os riscos em 8 barragens em Minas Gerais. Entre elas, a barragem de Laranjeiras, em Barão de Cocais, a maior da Vale no estado. A mineradora afirmou que vai recorrer da decisão, já que todas as barragens estão licenciadas e possuem atestado de estabilidade vigentes. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e conferir a previsão do tempo completa para todo o país. Finalmente, uma frente fria conseguiu avançar pelo litoral do Sudeste, trazendo grandes mudanças no tempo. A chuva foi extremamente volumosa, acima de 300 milímetros no litoral de São Paulo. Também choveu muito na capital paulista. Essa frente fria avança pelo litoral do Espírito Santo nesta terça-feira e agora aumenta o risco de chuva forte no estado, também no leste de Minas Gerais, e mantém instabilidade sobre o Rio de Janeiro. Os ventos em superfície, pelo oceano, se intensificam e trazem umidade não só para o litoral, mas também para o interior da região norte, e esse fluxo de umidade chega até o centro-oeste, ajudando a formar muitas nuvens. A terça-feira vai ser instável entre Cuiabá e Campo Grande, sul de Goiás, interior de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais. O céu fica com muitas nuvens, pode chover a qualquer hora e uma chuva moderada. A chuva mais intensa e volumosa está sendo esperada para Grande Belo Horizonte, leste de Minas Gerais, também centro-sul do Espírito Santo e no estado do Rio de Janeiro. No litoral de São Paulo e na capital, a chuva continua, porém com menores volumes. Pelo sul de Mato Grosso do Sul, interior do Paraná e de Santa Catarina, o sol aparece com pancadas de chuva à tarde. E o leste do Paraná e leste catarinense seguem com muita nebulosidade, chuva, mas também menos volumosa. O Rio Grande do Sul terá sol e tempo firme e muito nevoeiro ao amanhecer. Entre o norte e o nordeste, a situação mais instável é do litoral do Pará até o litoral de Pernambuco e entre o Amazonas e esta faixa escura no oeste do Pará. Pode chover a qualquer hora nessas áreas e há risco de chuva forte. A mínima prevista é de 16 graus em Porto Alegre e em São Paulo. A máxima cai e não vai passar dos 26 graus no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, máxima prevista de 33 graus em Teresina. E para encerrar essa edição, um restaurante de São Paulo está prevendo cortar pela metade a conta de gás, com a instalação de um sistema biodigestor. Todos os lixos dos banheiros e restos da cozinha, que antes eram jogados fora, agora vão gerar energia. Vamos conferir. A água da chuva é reutilizada nesse restaurante para lavar as áreas externas e os vasos sanitários. A medida foi adotada desde a inauguração, 5 anos atrás, e gera uma economia e tanto. A conta de água, nos melhores meses, a gente chega a economizar R$800, alimentando as caixas acopladas, né? As descargas, principalmente toda a área de lavar, água para lavagem das áreas externas, banheiros, né? E rega do jardim. O Júlio virou fã do reaproveitamento e quis tornar o espaço cada vez mais sustentável. Agora está usando restos de alimentos para fazer compostagem.
Todo mês tem quase 1 tonelada de adubo. Que produtos que a gente produz a partir disso também, né? Então, acho que todo o composto, biofertilizante, são produtos que a gente tem, biofertilizante sendo ofertado para os clientes. E o composto a gente podendo sacar e devolvendo para o produtor, né? Uma parceria com o produtor. Uma parceria com o produtor para poder retornar, fazer, né, do prato ao prato. Então, a gente retorna esse composto para o produtor pode voltar isso como insumo, né, para a produção dele e volta para cá como hortaliça, legume, fruta. E tem mais. Agora o restaurante ganhou um sistema de geração de gás. É o tal do biodigestor que funciona aqui. Todos os rejeitos da cozinha e também dos banheiros passam por canos espalhados pela casa. Depois tudo desce para o chão, debaixo do solo, onde tudo acontece, debaixo de nossos pés. E eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!